Marcos 15, 33 a 41. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: os fatos que marcaram a morte de Jesus. Na morte de Jesus aconteceram alguns fatos, e esses fatos se tornaram históricos e marcaram a morte de Jesus, porque foram cuidadosamente escolhidos e decretados por Deus como algo de figurinha. Primeiro, isso acontece para que fossem analisados e entendidos por nós como uma reação da criação em favor do Criador. Então esses fatos aconteceram como uma reação da criação em favor do Criador. Todos nós sabemos que Jesus é o Criador. João capítulo 1 vai nos dizer isso. A sua morte tem uma espécie de conexão com o restante de toda a criação. Então acontece esse fato marcante. Na morte de Jesus, a natureza a própria criação, de um modo geral, dá essa resposta de que ela sente, ela foi atingida, ela foi atacada pela morte do Criador. Então esses fatos aconteceram para que eles fossem analisados, entendidos por nós, em primeiro lugar, como uma reação ao Criador, mostrando que há uma ligação entre os dois. Segundo, esses fatos, tanto tangíveis quanto imateriais, espiritualmente eles se identificam com os verdadeiros crentes. Ou seja, esses fatos eles destacam mudanças significativas que aconteceram conosco após a conversão. Preste atenção, porque cada fato marcante tem alguma coisa a ver com a nossa conversão. Esses fatos não aconteceram por acaso, não foi apenas uma reação comum, não foi uma reação revoltante, mas tem lições para nós. A Bíblia é um livro de lições, a Bíblia é um livro de Deus, em tudo há uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Terceiro, que mesmo acontecendo num horizonte bem distante de nós, isso acontece lá no Oriente, né? Ainda ecoa na nossa memória como algo muito recente. Por quê? Porque nós temos assim contato semanal e diário com a palavra de Deus. Agora, observem as mudanças. Não vou fazer uma narrativa em ordem, como a Bíblia coloca, mas eu quero começar pelo véu do templo. Em primeiro lugar, observem a questão do véu do templo. O véu do templo, nós estamos falando aqui de algo que começa lá no deserto com o tabernáculo. O véu do templo separava o lugar santo do santo dos santos. Então, durante as oferendas comuns, os sacrifícios comuns, se fazia até o lugar santo. E nos santos dos santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então o véu do templo separava o lugar santo dos santos. A Bíblia diz que quando Jesus morre, esse véu ele foi rasgado de alto a baixo. Nós já aprendemos aqui que foi de alto a baixo porque foi Deus quem o rasgou. A carta aos Hebreus faz um paralelo figurativo entre o véu do templo e o corpo de Cristo. Ou seja, na carta aos Hebreus, tanto o véu do templo como o corpo de Cristo foi rasgado de alto a baixo, foi partido. E também tem uma outra ligação com o pão que é partido na ceia, o pão que é partido diante dos
discípulos, eu creio que Jesus tinha uma maneira peculiar, particular, de partir o pão, porque quando ele está com aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando ele parte o pão diante deles, os olhos se abriram, eles entenderam que era Jesus. Aí eles olham um para o outro e dizem assim: como nós somos, né, meio burrinho, será que não dava para perceber que era Jesus quando ele vinha falando conosco pelo caminho acerca das Escrituras? Foi preciso rasgar o pão para saber que era ele? Então, quando o véu do templo é rasgado, tem essa ligação entre o corpo de Cristo, esse paralelo, né? E tem mais, o texto diz que o corpo de Cristo, ele foi rasgado para que desse acesso à presença de Deus. Então, traçando esse paralelo entre o véu do templo e o corpo de Cristo, quando Cristo morre, o véu do templo se rasga, mostrando o quê? Que agora quem estava no lugar santo poderia ver o santo dos santos, e fazendo a conexão com o corpo de Cristo, agora, depois da morte de Cristo, o véu do templo foi rasgado, indicando para nós que agora nós não precisamos mais de um sumo sacerdote para fazer essa ligação. Nós agora temos acesso direto à presença de Deus. Então você não precisa trazer suas orações a mim para que eu ore. Você pode fazer suas próprias orações. Se você é filho de Deus, nascido de novo, selado pelo Espírito Santo, o véu do templo rasgou para você. Agora, se você não é crente, não nasceu de novo, não é filho de Deus, o véu continua sobre o seu rosto. E aí a Bíblia vai nos dizer que até a sua oração, ela é abominável diante de Deus. Então, assim como Deus rasgou o verbo do templo, liberando o acesso ao Santo dos Santos, assim também o corpo de Cristo abriu essa possibilidade de ida até Deus. Agora, os salvos chegam ao trono da graça com fé por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador. Hebreus 4,16 vai nos dizer isso, que Deus rasgou o véu, abrindo o caminho, mostrando que a salvação e a fé são dons de Deus, não é do homem. Precisamos entender que não há elemento, não há iniciativa humana na salvação. Então o véu do templo tem essa mensagem. Como o véu do templo se identifica com os verdadeiros crentes? Dessa forma, quando Cristo morre, seu corpo é partido e agora nós temos acesso direto à presença de Deus. Antes o povo ficava do lado de fora do culto. Antes o povo não tinha participação nenhuma, agora o povo tem participação direta. Em segundo lugar, o texto diz que houve terremoto. E esse terremoto ele é citado nos sinóticos. Como entender a questão dos sinóticos? Os sinóticos significa que tanto Mateus como Marcos e Lucas, eles narram esse terremoto. Eles fazem a mesma narrativa. Não é algo só de um escritor. Então, é algo que a bibliografia vai trazer credibilidade. Agora, citado nos sinóticos, existe uma comprovação científica e histórica com relação a isso. Flegmo, que ele era um autor grego, ele descreveu um terremoto durante a crucificação de Cristo. E esse homem viveu no tempo do imperador Tibério César. Há um historiador samaritano chamado Talo. Em 52 depois de Cristo, ele falou desse terremoto ocorrido na morte de Jesus. Então esse terremoto não é algo simples, uma narrativa somente bíblica. Tem uma comprovação histórica e científica acerca desse fato. Esse terremoto também foi uma reação clara da criação, algo que está além dos limites humanos, algo que está além do nosso entendimento. O terremoto foi uma forma de mostrar ao mundo que a salvação se manifesta de forma pessoal. Aqueles que estavam ali, eles viram essa morte de Jesus, eles viram a reação da natureza, e aqueles aos quais foram tocados por Deus, eles entenderam que de fato Jesus era o Filho de Deus. Eles entenderam que Jesus havia sido condenado e crucificado inocentemente. Então, o terremoto é uma forma clara de mostrar que a salvação é dom de Deus, é algo de Deus, não é algo que o ser humano deseja, porque ele está morto em delitos e pecados, é algo que tem a iniciativa de Deus.
Às vezes eu sempre vejo as pessoas dizendo assim: não, eu vou largar isso para poder servir a Deus. Se Deus não libertar você, você vai continuar tentando largar sempre. Não tem como, porque é um ato de Deus. Então o terremoto indica isso. O terremoto é algo que ninguém controla, é como a salvação. Então a salvação se manifesta de forma pessoal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se manifesta de forma extraordinária. Terceiro, de forma imprevisível. Quarto, de forma incontrolável, como um terremoto. Então esse terremoto acontece para mostrar como foi que ocorreu a nossa salvação. Em João, no capítulo 3, no versículo 8, a Bíblia diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Você sabe de onde o vento vem? Você sabe para onde ele vai? Assim é todo que é nascido do Espírito. Ninguém sabe a hora que vai nascer de novo, ninguém sabe quando vai acontecer. Isso é uma ação de Deus, e é uma ação tão poderosa que o ser humano não tem como resistir. É por isso que a graça salvífica, ela é chamada de graça irresistível. E o terremoto que ocorre na morte de Jesus é para mostrar isso. A salvação é algo pessoal. Deus nos escolheu cada um dos seus pessoalmente. O convite é aberto a todos, mas somente aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo, somente aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, somente aqueles que foram regenerados é quem vai responder positivamente. Os demais podem até desejar, mas no seu íntimo isso não é verdadeiro. Então, analisando cada ponto esse terremoto, ele foi extraordinário, porque é uma força sobrenatural que liberta o ser humano do reino das trevas. A nossa salvação, ela acontece de forma extraordinária, porque o poder de Deus nos resgata, tanto das trevas, quanto de Satanás, quanto do poder da carne, quanto do mundo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Por isso que é extraordinário, tá? Ele nos tira de lá e nos bota para cá. Há uma eleição extraordinária. Essa eleição não é ordinária, não é para todo mundo, ela é extraordinária. Ela é incondicional, porque não leva em conta a condição do ser humano. Você pode ser o pecador mais destacado possível. Se Deus o escolheu, você vai ser convertido. Então lembre-se do que Paulo disse: Deus o salvou, sendo ele o maior dos pecadores. É incontrolável, porque nós não podemos controlar. É uma ação divina que vem com todo o poder de Deus sobre a vida do homem. Por isso que esse terremoto está aí, para dizer para você que a salvação que ocorreu na sua vida, se você é crente verdadeiro, é algo que você não poderia resistir, é algo que você não poderia negar, é algo que você não poderia de forma alguma rejeitar. É uma ação de Deus, é um sinal da transformação profunda que Cristo faz na mente do crente. Há uma conversão, ele deixa de caminhar em direção ao inimigo, às coisas do mundo, às coisas da carne, e ele se volta para Deus. Esse terremoto vai mostrar para nós que um dia, por sua graça, Deus nos sacudiu, e ao serem sacudidos pela graça, os crentes, eles são libertos do mundo do pecado, da carne e do diabo. Suas mentes foram purificadas para servirem a Deus de forma incontrolável, de forma irresistível. Terceiro, ocorreu um fato também assim que foi o que mais chamou a atenção, que foi a ressurreição de mortos. A Bíblia diz, nos sinóticos, os 3 evangelistas, de que famílias inteiras receberam mortos, pessoas que já haviam morrido e ressuscitaram. Um dia eu vi alguém numerando a quantidade de mortos na Bíblia que voltaram a morrer. Aí ele cita Lázaro, cita filha de Jairo, cita uma turma lá, Então, às vezes eu fico olhando esses pregadores de internet que parece que eles querem aparecer, aí eles inventam essas coisas, pessoas que ressuscitaram e morreram de novo. Irmãos, a Bíblia não diz quantos ressuscitaram aqui, diz que famílias receberam de volta os seus mortos. Não tem como o ser humano enumerar. Então, enquanto a terra foi sacudida por um terremoto, os túmulos se abriram e houve ressurreição.
Os santos ressuscitados se tornaram testemunhas visíveis da vitória de Cristo sobre a morte. Então, esses que ressuscitaram chegaram nas suas casas e eles eram testemunhas vivas, eram provas de que de fato a criação estava ligada ao Criador. Houve uma reação no momento em que a terra é sacudida por um terremoto, os túmulos se abriram, mortos ressuscitaram, e eles estavam ali para testemunhar, agora vivos, que eles estavam mortos e que agora reviveram. O que isso tem a ver conosco? Quando Deus nos salvou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Houve uma espécie de ressurreição espiritual. E por que ocorreu isso? Não é para nós ficarmos sentados nos bancos da igreja, comendo feijoada todo domingo, tomando café da manhã gordo todo domingo, mas é para nós testemunharmos da graça de Deus, falarmos que um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos sacudiu como sacudiu a terra na morte de Jesus. Deus nos trouxe de volta à vida, como fez com esses mortos no momento da morte de Jesus. Soberanamente, Deus escolheu essas pessoas a ressuscitarem. Não foram todos, claro, que ressuscitaram, mas teve um grupo que ressuscitou, e Deus os escolheu soberanamente, mostrando para eles a redenção que há no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, a sua morte, tem como consequência a vida dos eleitos, a vida para aqueles aos quais Deus escolheu. O sangue que desceu no madeiro, além de salvar, garante a ressurreição futura de todos os mortos. Preste atenção, um dia todos nós vamos ressuscitar. Todos nós vamos morar na Nova Jerusalém, todos os salvos, eu estou falando, e todos nós vamos nos reconhecer, como eu preguei recentemente. A Bíblia diz isso. Paulo não ensina uma ressurreição de todos os mortos ao mesmo tempo. Preste atenção, a Bíblia não ensina ressurreição dos mortos em todos os tempos. Os crentes verdadeiros, que não são seguidores do Tru, que é o pastor Adinei, ele vai, o Tru diz que tem até 5 ressurreições. Irmãos, a Bíblia só fala de 2 ressurreições. Então essas 2 ressurreições são muito claras, elas não vão acontecer ao mesmo tempo. Vai haver uma primeira ressurreição e vai haver uma segunda ressurreição. Essa ordem, ela acompanha a segunda vinda de Cristo. João no Apocalipse diz que felizes são os santos da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo por 1000 anos. Os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Preste atenção, 2 ressurreições. Os salvos ressuscitarão primeiro, reinarão com Cristo por 1000 anos. Aqueles que estarão na segunda ressurreição, eles voltarão à vida para a vergonha e desprezo eterno. O livro do Apocalipse diz que a segunda ressurreição acontecerá após o milênio. Então, a primeira ressurreição é para os salvos. Eles são ressuscitados, ficam com Cristo, reinam com Cristo o milênio inteiro durante 1000 anos, e enquanto Cristo reina com os seus, os não salvos continuam mortos. E no final do milênio eles serão ressuscitados. Estes condenados no final do milênio serão julgados e receberão uma justa punição por suas obras e sobretudo por rejeitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu tenho batido nessa tecla e chamado a atenção de vocês, porque a maioria das pessoas querem Cristo apenas como Salvador, não querem como Senhor. Mas os verdadeiros salvos vão ter que confessar Jesus como o Senhor. Lembra? Sim, se com tua boca confessares a Jesus como Salvador? Não, como o Senhor de sua vida, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ele não diz vai ser salvo se confessar Jesus como seu Salvador, mas diz confessar sobre seu Senhor. E aí, estes que não confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles serão lançados no fogo eterno. Quarto fato,
Houve trevas, é a primeira coisa que nós vemos aqui na narrativa. Por que eu não coloquei em ordem? Porque as trevas têm alguma coisa mais profunda para falar. Houve trevas, e a história vai dizer, junto com a Bíblia, que houve trevas, né, das 12 às 15 da tarde. As trevas citadas por Mateus é o cumprimento de uma profecia descrita em Amós 8:9. Não foi algo por acaso, estava profetizado que quando Cristo fosse crucificado e que quando ele morresse haveria trevas sobre a terra. Amós 8:9 diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça do dia claro, a terra se escureça no dia claro. A astronomia moderna descarta um eclipse. Eu já vi pastores falando de eclipse, mas a astronomia moderna descarta um eclipse, já que era lua cheia, e a lua cheia ela não pode se colocar entre a terra e o sol, então não foi um eclipse. Porque se fosse um eclipse, alguém ia dizer, não, foi um fenômeno natural da natureza. Não, mas era lua cheia. E pela ciência, a lua cheia, ela não se coloca entre a terra e o sol. Durante a lua cheia, ficam em planos diferentes, terra e sol, não tem como a lua se colocar no meio deles. O que tivemos no momento da morte de Jesus foi uma reação da criação diante da agressão feita ao Criador. Agora, o que significam essas trevas? Isaías capítulo 13, versículo 9 diz que as trevas simbolizam a adversidade, miséria e mente obscurecida. Precisamos entender que quando nós andávamos em trevas, antes de nascermos de novo, nós vivíamos em completa adversidade, não tínhamos nenhuma comunhão com Deus, vivíamos alheio às coisas de Deus, havia uma miséria espiritual gritante na nossa vida, a nossa mente era completamente obscurecida para as coisas de Deus. Nós vivíamos como vivem os demais homens, andando na natureza dos seus próprios pensamentos, sendo dirigido pelos seus conceitos pessoais, sendo dirigidos também pelo inimigo das nossas almas. Então, quando Paulo exorta para que não sejamos cúmplices das obras das trevas, em Efésios 5:11, o apóstolo de Cristo está dizendo: não se calem diante do pecado e das ações impuras. Por quê? Porque o pecado e a ação impura é um estado de adversidade, e quando eu me calo diante do pecado, quando eu simplesmente faço vista grossa para ele, quando eu me envolvo com aquilo que eu não deveria, eu estou me tornando um ser rebelde contra Deus. Isso é rebeldia, estou virando as costas para o Senhor. Então as trevas relatadas por Mateus mostram toda a miséria humana perdida em seus pecados, gente que não sabe para onde vai espiritualmente. Lembra daquele teste que eu sempre digo para vocês? Se você quiser saber se é salvo ou não, é só você perguntar, né? Se você tem certeza absoluta da sua salvação. Ainda por um pouco a luz está convosco, andai na luz enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 8,12, mas aquele que tem o Senhor Jesus sabe que ele é a luz da vida, não anda nas trevas, porque Jesus é a luz da vida. Em suas mentes, os seres humanos sem Cristo, eles estão com suas mentes obscurecidas, na sua maioria cauterizadas. As pessoas fazem as coisas erradas e acham que não terá nenhuma consequência, que isso é normal. Não deve ser normal pecado na vida de um ser humano. Eles sabiam que haviam crucificado um ser inocente, que Jesus era inocente. Por isso houve trevas, mostrando toda a cegueira espiritual daquele povo, daquela gente, mostrando toda a cegueira espiritual de quem vira as costas para esse convite gracioso de Deus. As trevas mostram o luto que desceu sobre a terra ao receber o impacto da morte de Jesus. Talvez você não tenha pensado nisso, mas trevas também é sinal de luto. Gente que está morta em seus delitos e pecados, crucificaram a Cristo, e quando Cristo morre, esse luto desce sobre a terra, levando das 12 às 15 da tarde, escuridão total, para que as pessoas vissem que as suas atitudes eram más,
e obscuras diante de Deus. Quinto fato, houve o reconhecimento do centurião. Interessante isso. Durante o horror que tomou conta da morte de Jesus, o centurião, e não apenas ele, mas os guardas, concluíram que Jesus realmente era quem afirmou, que Jesus realmente é quem ele afirmou ser, que ele afirmou ser Deus. Aqueles homens entenderam que a natureza não teria reagido daquela forma se Jesus não fosse Deus. Afinal de contas, aqueles homens estavam acostumados àquele tipo de rito. Jesus não era o primeiro a ser crucificado. Certamente, os romanos condenaram muitos à crucificação. Aqueles homens estavam acostumados a isso. Eles eram homens treinados para enfrentar 2 metros quadrados à sua volta. Eles não estavam com medo. Eles não foram impactados só com medo. Eles perceberam que havia alguma coisa de fato extraordinária ali acontecendo. Eles foram invadidos e consumidos por um misto de pânico e ao mesmo tempo de reverência. Porque quando o medo os invade, eles não correm. Eles olham uns para os outros e dizem verdadeiramente: esse homem é filho de Deus. Convencidos, olharam uns nos olhos dos outros, vendo que aqueles olhares confirmaram que Jesus de fato é Deus. E por isso eles disseram: verdadeiramente este é filho de Deus. Marcos e Lucas destacam o centurião por ele ser um oficial de carreira e ele liderava os demais. O centurião responsável pelo sucesso da execução, ou seja, esse centurião, ele estava lá para garantir que Jesus seria de fato morto. Se Jesus não fosse morto, ele pagaria diante do Império Romano. Então ele está lá para assegurar que a crucificação aconteceria e que Cristo seria morto. Aliás, todos os 3 que foram crucificados seriam mortos. Tanto é que nós vamos entender que quando eles percebem que é possível que Jesus ainda, quando chega aquele momento das 3 horas da tarde, não dá para deixar os crucificados vivos, e o que eles fazem? Eles quebram as pernas dos 2 ladrões, mas Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados para cumprir uma profecia, porque ele já havia morrido. Então eles reconheceram que estavam diante de algo anormal. O centurião reconheceu que estava diante de algo extraordinário que ele jamais havia visto, com toda a sua experiência. Lucas diz que ele deu glórias a Deus, enquanto as multidões abandonavam o Gólgota desesperado. Lucas diz que esse homem glorificou a Deus, enquanto aquela multidão louca que gritava: crucifica, crucifica, que pediram a cabeça de Jesus, quando eles viram esses fatos, eles entenderam o que haviam feito de errado, e eles saíram, diz a Bíblia, batendo nos seus peitos. Bater no peito é uma expressão clara de angústia profunda e de remorso. Então quando eles saíram batendo nos peitos, ferindo os peitos, eles estavam angustiados e estavam com remorso daquilo que haviam feito. 6º lugar, a fé daqueles que não abandonaram Jesus. Irmãos, quando Jesus entra em Jerusalém triunfalmente, Mateus 21 narra isso, houve uma multidão que colocava palmas no chão, colocou palmas no chão, colocou suas vestes no chão, e Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Jesus está entrando para ir à cruz, e aquela multidão gritava. O que eles gritavam, lembra? Hosana. Claro que eles não gritavam com a perfeição que tem o coral da IBBCD, cantando Hosana, Hosana, mas eles estavam cantando Hosana, Hosana, ao Filho de Deus, que vem em nome do Senhor. Eu já vi pregadores dizendo que essa multidão é a mesma que grita crucifica. Não é não. Essa multidão era uma multidão de salvos, sabiam que Jesus era de fato Filho de Deus, o Rei, clamaram ao Senhor, aclamaram ao Senhor com Hosana, Hosana, e estes permaneceram fiéis. Tanto é que em Atos no capítulo 1, a partir do verso 11, quando eles vão escolher o Matias, não lembrado pelo Nazareno de manhã, havia ali um grupo de mais de 100 discípulos, 120 discípulos, que fazia parte dessa multidão que estava seguindo Jesus.
Então, havia um grupo fiel que não abandonaram Jesus no momento da crucificação. Aí eu já vi alguém dizendo, mas eles ficaram de longe. Queridos, todos ficaram de longe. Não era permitido se aproximar dos condenados. Afinal de contas, nós temos o centurião, que era quem estava mais próximo, nós temos os soldados, que ficavam mais próximos ao centurião, e nós temos uma guarda todinha que mantinha o povo distante. Tanto é que para descer o corpo de Jesus da cruz, enrolá-lo numa capa e preparar o corpo para ser sepultado, foi preciso dar uma autorização para que estivesse lá. Então, entre esse grupo, estava um grupo de mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia. Elas viram Jesus enfrentar a prisão com coragem, com humildade. Elas viram Jesus não reagir. E aqui é uma lição para nós, que isso tem a ver conosco. Irmãos, os fiéis não retrocedem. Os fiéis não abandonam o Senhor. Os fiéis caem, mas não ficam prostrados. Deus os levanta. Vem a perseguição e eles continuam fiéis. Eles presenciaram, não negando a sua fé. Nós jamais vamos retroceder. Nós jamais vamos nos curvar, se somos verdadeiramente cristãos, diante dos agravos desse mundo, diante das perseguições. E aí nós temos uma promessa lá no livro do Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, elas verdadeiramente eram cristãs, testemunhas do Evangelho, pregado e vivido por Jesus. Assim como o centurião e os soldados, elas também foram tocadas pela morte brutal imposta a Jesus Cristo. Ao pedir que Deus não imputasse aquele pecado aos seus inimigos, porque Jesus faz esse pedido, Jesus mostrou o perdão e o amor que há no seu sacrifício. Isso deve ser pensado por nós. Por que Jesus pede que Deus não imputasse o pecado àqueles que o martirizaram? Porque na cruz há perdão, na cruz há amor, na cruz há redenção para aqueles que têm os seus olhos abertos. Sétimo lugar, qual o significado da morte de Cristo? A morte de Cristo, ela foi vicária, foi um sacrifício de substituição. Cristo tomou o lugar dos eleitos na cruz. Isaías 53 vai descrever isso para nós. Certamente Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Ele recebe o castigo, e o castigo que Ele recebe traz paz sobre nós. Essa paz não é ausência de problemas e preocupações. Essa paz é a pacificação que é feita pelo sangue de Cristo entre Deus e nós. Nós fomos reconciliados. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos filhos e herdeiros de Deus. Por causa de quê? Por causa da morte de Cristo. Então Ele toma o nosso lugar e Ele pacifica a nossa relação com Deus, nos dá acesso direto à presença de Deus. Quando Paulo diz justificados, pois mediante a fé temos o quê? Paz com Deus, ele está fazendo referência a esse ato de Jesus. No momento que ele morre, ele pacifica. Então, se você quiser entender bem salvação, tem que entender bem a morte de Cristo. Vicário é alguém que substitui, que toma o lugar de outro, que age no lugar de outro. 1 Pedro 2,24, Pedro diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Pedro repete o que disse Isaías 53. Agora aqui tem uma conclusão lógica para nós pensarmos. Se a morte de Cristo foi vicária, se foi um sacrifício de substituição, ele morreu em lugar de quem? E aqui nós temos um problema, porque a teologia dos nossos dias traz dois grupos assim bem antagônicos: os calvinistas e os arminianos. Os calvinistas dizem e afirmam com base sólida nas Escrituras
que Cristo morreu apenas pela sua igreja. Os arminianos tentam dizer que essa morte é universal e querem colocar todo mundo nesse pacote aqui, de que Cristo morreu por todo mundo, pacificou todo mundo com Deus, reconciliou todos os seres humanos com Deus, mas se o ser humano não se converter, nada disso tem valor nenhum. Querido, que sanguezinho mais fraco esse de Cristo, hein? Para os arminianos. Não, irmão. A base bíblica é que Cristo morreu pela sua igreja. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou quem? A igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Cristo está na cruz, aqui, morrendo, comprando, resgatando a igreja com o seu próprio sangue, não é o mundo não. Quando olhamos o livro de Apocalipse, vai mostrar que o restante da humanidade, o mundo, aquele não convertido, é representado pela grande Babilônia, a grande meretriz. Irmãos, Cristo não é bíblico. Cristo não pode amar a esposa e ao mesmo tempo amar a meretriz, a prostituta. Cristo ama a sua igreja, é ela. Então há uma pergunta e uma conclusão lógica aqui: por quem morreu Jesus? Morreu pela sua igreja. Então preste atenção, para concluir, todos esses fatos que aconteceram aqui na morte de Jesus, eles têm a ver com a nossa vida, com a vida cristã. Eles aconteceram para que nós, entendendo esses fatos, nós pudéssemos reagir. Assim como a natureza reagiu à morte do Criador, nós também temos que reagir como igreja. E essa reação vai ser mediante a observação de cada item desse e a ação de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus o abençoe, que Deus fale ao seu coração. Pense nisso. Conversão é coisa muito séria. Ser crente não é brincadeira. Ser salvo não é algo que está ao seu alcance, é dom de Deus, é presente de Deus. Você jamais vai desejar ser salvo. Você pode desejar o céu, mas desejar ser salvo para ter Jesus como Senhor da sua vida é muito difícil, porque colocar-se debaixo do senhorio de Jesus, a primeira coisa que você vai ter que fazer é negar a si mesmo, negar suas ideias, seus planos, seu projeto, seu bem-estar, suas ações, para que haja uma verdadeira conversão na sua vida, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que Deus nos abençoe.